Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu vim falar sobre o filme Anatomia de uma Queda, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes e disponível na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The window's open. Antes, aquele pedido para você seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativar as notificações, é super rápido e fundamental para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. Essa mistura de drama e suspense aborda a vida de um casal de escritores que vivem isolados numa cabana muito confortável no meio da neve, até o dia em que ele é encontrado morto. Tudo indica que ele caiu do andar mais alto da casa, a janela estava aberta, mas logo os peritos indicam que ele recebeu um golpe muito forte na cabeça, provavelmente antes de cair. Todas as suspeitas recaem então sobre Sandra, a esposa dele, que vai ser levada a julgamento. Por um lado, esse é sim o tradicional filme de tribunal, mas o que existe de mais curioso e interessante nesse caso é que ele é um filme sobre o fato de que as imagens nem sempre nos trazem a verdade, ou então uma perspectiva um tanto amarga e nihilista de sublinhar que nenhuma imagem é completamente objetiva. Na maior parte dos suspenses hollywoodianos convencionais, a gente tem uma grande dúvida, então a gente vai seguir a busca por indícios, a pesquisa de um lado ou de outro, e no final, revela-se ao público o que realmente aconteceu, as provas estão todas lá, e a gente transmite essa crença no sistema judiciário como algo infalível. A Anatomia de uma Queda faz um caminho oposto e muito curioso, porque ele começa de uma certeza, e depois parte para as dúvidas. Ou seja, no primeiro momento é muito claro o que aconteceu, aquele homem caiu de lá, ou ele tropeçou, ou ele se jogou, mas de qualquer maneira ele caiu sozinho, e aos poucos a gente vai perceber que existem muitos problemas em todas as versões levantadas. Seguindo o funcionamento dessas bonecas russas, cada nova cena vai apresentar mais um indício, mais uma informação que a gente não tinha antes, sobre o relacionamento do casal, sobre a maneira como eles lidavam com o filho, as brigas que tiveram na véspera, a disputa dos dois pela autoria de um livro, a sexualidade de um e de outro, etc. Justine Triet também é roteirista, junto do Arthur Harari, que talvez a gente conheça como diretor do excelente Onoda, 10 Mil Noites na Selva. Juntos, eles começam a fornecer uma série de barreiras de percepção. Em primeiro lugar, existe uma barreira da língua, isso porque a Sandra, a esposa, é alemã, o marido é francês e eles comunicam em inglês dentro de casa, uma língua que os dois utilizam de maneira confortável, mas que não é de pleno domínio e controle de nenhum dos dois. O filho perdeu quase toda a visão num acidente e o advogado que ajuda a Sandra, por acaso, é um dos únicos amigos dessa mulher muito reclusa e um homem que ainda é visivelmente apaixonado por ela como ele era há décadas. Ou seja, os olhos não veem tudo, a língua não se expressa da maneira como ela gostaria, as subjetividades e os afetos estão latentes, o que significa que todos os personagens envolvidos têm uma predisposição a adotar um lado ou outro. Enquanto isso, é fascinante a gente se deparar com pessoas muito contraditórias e muito complexas. É ótimo que a gente veja muito a Sandra, a nossa personagem principal, sem saber se a gente está testemunhando uma grande assassina perversa ou a vítima de um complô judicial. Então, quando ela fica cuidando do filho sozinha, logo após a tragédia, a gente não sabe se a gente comemora, puxa que bom, a mãe tá dando carinho pro filho, ou se a gente fala, meu Deus, ele tá preso na casa com a assassina do pai, esposo. O texto também é muito afiado nas percepções de gênero, sobre o fato que essa escritora tem muito mais sucesso na carreira, mais dinheiro dentro de casa do que o marido, que sofre bloqueios criativos, então tem uma inversão em quem é o provedor desse lar, e na culpa que os dois sentem, acabam atribuindo um ao outro pelo acidente ocorrido com o filho. Assim, esse filme relativamente longo vai apresentando cada vez mais teses, mais indícios, mais possibilidades, e nenhuma delas convence nem a gente como espectador, nem os próprios personagens, juízes e advogados. As teses de que a Sandra tenha sido assassina do marido, a de que ele tenha caído da janela acidentalmente, que ele tenha se jogado, cometido um suicídio, ou que alguém tenha entrado na casa, matado, depois saído correndo sem ninguém ter visto, são todas elas repletas de falhas e não trazem indícios suficientes para se sustentar no tribunal. Na ausência, então, da verdade, o que interessa é a versão mais convincente. O que a gente está falando aqui, em última instância, é uma disputa de narrativas, uma disputa de storytelling, de quem vai contar a melhor história. Inclusive na mídia, os jornalistas interessadíssimos na possibilidade de um crime perverso vão dizer, eu abro aspas, que a ideia de uma escritora que mata o marido é muito mais interessante do que aquela de um professor que se joga da janela. Por isso a gente dialoga com as verdades ou as versões que a gente prefere acreditar, um tema que é muito relevante nesse tempo de fake news e de polarização política. A própria Sandra se vira ao advogado dela e fala, mas você sabe que eu não matei, né? Eu não matei. Ele só vira pra ela e fala, isso não importa. Um dos aspectos mais fascinantes e fundamentais nesse filme é que a diretora não situa nosso ponto de vista junto a nenhum
personagem. Teria sido muito mais prático para identificação com os personagens ou para nossa participação, nosso engajamento emocional, que a gente acompanhasse, por exemplo, o ponto de vista do filho que está sofrendo, ou da própria esposa acusada, ou de um dos dois advogados, como de costume na narrativa hollywoodiana. Mas aqui a gente não enxerga o mundo ou o caso pelos olhos de ninguém. A gente não sabe exatamente se a Sandra está falando a verdade, a gente não sabe se o filho está mentindo para proteger a mãe ou para acusá-la depois. Assim, nós somos levados a questionar a índole desses personagens, mas a gente não sabe ao certo o que a gente deve sentir por eles. Até por isso, existe um uso de câmera, um trabalho de iluminação que é muito preciso, nada espetacular, grandioso ou propenso ao choque. Pelo contrário, a gente observa essas pessoas de longe, são poucos os close-ups muito próximos, às vezes existe um zoom, mas é um zoom de muito distante para um pouquinho mais perto, também de maneira muito lenta. A fotografia faz um trabalho de baixas luzes, mas de modo que a gente ainda perceba os detalhes, porque é comum em filmes de tribunal que você esconda metade do personagem completamente nas sombras para mostrar que ele é ambíguo, para mostrar que ele tem um segredo. Toda essa possibilidade de luz como retrato de uma personalidade sórdida ou manipuladora é retirado aqui. Ao mesmo tempo, a gente sugere violências muito grandes, não só da própria morte, como de outras crises conjugais, mas assim que as agressões se concretizam, a imagem se afasta e a gente vai ter ou apenas uma sugestão fora de quadro ou um indício sonoro. O filme se presta a reencenar as versões sugeridas no tribunal, que elas tenham sido reais ou não, sabendo que a gente é muito mais propenso a acreditar em algo que a gente veja, mesmo que aquela versão possa ser por imaginação ou fabricação da promotoria ou da defesa. Mas toda essa inteligência de direção, de fotografia, de som, não serviriam se o filme não tivesse atuações muito, muito boas. A Sandra Hüller, que já é uma das grandes atrizes alemãs, quem acompanhou Toni Erdmann sabe do que ela é capaz, ela tá excelente aqui, ela nunca altera o tom de voz, ela não tá excessivamente chorosa, ela não parece bruta demais, ela precisa estar num meio termo entre tantas interpretações possíveis que é necessário um domínio de voz, de corpo, de atuação, para que cada interação seja ambígua. Quando ela chega perto do marido, ela pode transmitir carinho ou pode ser percebido como algo violento. Na interação com a jornalista, talvez ela esteja flertando, talvez seja apenas uma mulher muito simpática e gentil com ela. Já o filho, o Milo Machado Granet, é um ator mirim que está despontando nos filmes, tem papéis fundamentais, por exemplo, Esperando Bojangles. Aqui também ele tem uma atuação excelente. É incrível o que o garoto é capaz de transmitir em termos de profundidade, de complexidade emocional mesmo. No final, a gente tem um drama / suspense muito competente, que é certamente o melhor filme que a diretora Justine Triet já mostrou. Ela tinha feito obras interessantes como Síbio ou Na Cama com Vitória, mas nada dessa complexidade ou desse refinamento de linguagem e de direção. É claro que o fato de ter ganho a Palma de Ouro no Festival de Cannes ajuda muito. A gente entende que essa recompensa tem um papel mercadológico e simbólico também importantíssimo até hoje. Talvez se ele tivesse ganho o prêmio de melhor roteiro ou não tivesse ganho prêmio nenhum, a gente não estaria fazendo esse vídeo aqui discutindo e não teriam tantas pessoas desesperadas para assistir ao filme. Mesmo assim, para os fãs de filme de tribunal, eu lembro que a França tem produzido obras muito interessantes que rompem com os clichês do gênero, inclusive algumas que eu considero até muito melhores do que Anatomia de uma Queda, que já estão disponíveis no streaming, também recentes, também dirigidas por uma mulher, que é o caso do Saint-Omer, da Alice Diop, que mais uma vez coloca as mulheres na berlinda e leva relações de gênero e aí no caso também de raça à corte. Fica a dica porque esse também é um dos grandes filmes não só do ano, mas dos últimos anos. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui nos comentários se viu ou vai ver Anatomia de uma Queda. Segue o canal do Meio Amargo aqui em cima e não se esquece de ler todos os textos que eu tô publicando diariamente no meiamargo.com. Até a próxima!